Vamos lá? Último ponto, tá? Antes de a gente começar, eu gostaria de falar o seguinte, é o dispositivo, é o conteúdo mais pesado que temos aqui, tá? As diretrizes que a gente vai ver aqui no nosso sumário são para mais de 20 diretrizes, tá? Então, não entre na ilusão de que, tá, a gente tem condição de gravar tudo. É um texto meio que romântico, né? O que deve ser o ideal. Então, o que eu fiz? Tá? Eu tentei colocar aqui, mastiguei isso aqui para vocês, colocar aquilo que já caiu em prova, o que caiu em prova eu coloquei no material, tá? E aquilo que eu acho interessante por algumas coisas que vem acontecendo na Marinha. Exemplo, está lá escrito que a Marinha deverá priorizar a aquisição ou construção de um navio multipropósito. Acabou de incorporar agora aqui o Atlântico, o navio Atlântico, que é um navio multipropósito. Ou seja, veja, tem cara de questão de prova, tá? Tem escrito isso. Então, eu tentei mastigar isso para vocês. Isso que eu coloquei no material, eu consulto que as senhoras saibam efetivamente isso. Mas não exime da gente fazer uma leitura complementar no decreto, tá? Ler, reler, tá almoçando? Como eu falei no início, concurso público é filosofia de vida. Filosofia de vida. Está almoçando, lendo lá, ó. Tá? Se vocês forem analisar, vocês que trabalham com licitações, tá? Os casos de dispensa, lá no artigo 24 da 8666, são 20, quase 30. E cai na prova. Pô, eu li aquilo ali, ó. Sei tudo de cor, não, mas se você fala, pô, a assessoria que eu dou lá no trabalho é essa. Pô, esse caso aqui, você já starta na mente. Pô, isso aqui está naquele inciso, você vai lá e consulta a lei. Obviamente que na prova você não tem essa possibilidade de consulta, mas tá, vai de alguma forma aparecer na mente de vocês. Tá? A gente vai seguir esse sumário então aqui. Não tem todo o decreto, para aqui o decreto, aqui ele continua com o Exército e Força Aérea. O programa para ali na Marinha. Tá? Vamos falar agora de Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Tá? Primeira coisa, Estratégia Nacional de Defesa é inseparável de desenvolvimento. A ideia, galera, que eles estão que se vende, tá, no documento, na AND, é de que, para a sociedade, para você ter efetivamente defesa nacional, eu tenho que ter tecnologia nacional, possibilidade ou independência de tecnologia estrangeira. Eu tenho que ter uma indústria capaz de ser mobilizada em caso de guerra. Concordam ou não comigo? Aquele exemplo que eu falei da Coca-Cola. Né? E é feito esse trabalho pelo Ministério da Defesa. Tá? Essa parte de mobilização. Então, eu preciso ter, e não necessariamente militar. Tá? Vocês podem ver que hoje em dia a gente está falando de submarino nuclear, não sei se vocês estão a par disso, é um tema que está muito em voga na Marinha, tá? A questão do submarino nuclear, beleza? Está em estágios avançados aí de construção dos convencionais, da base, tá? Quem entende de tecnologia nuclear são civis, tá? E isso respalda ainda mais isso aqui, ó. Estratégia Nacional de Defesa é inseparável de Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Você evoluir defesa necessariamente requer o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Exemplo disso, Estados Unidos. Como é que foi que eles se tornaram expoentes no mundo atual? Durante a Segunda Guerra. A partir do momento que eles tiveram que entrar na Segunda Guerra, que a sociedade começou assim, ou mesmo assim, antes de eles entrarem, né? Eles já começavam a fazer produção de insumos para a guerra. E isso fez desenvolver muito a indústria de base, enfim, tá? Então, a Estratégia Nacional de Defesa é inseparável de Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Tá? Essa parte são 3 que me chamou a atenção. Difícil e necessário é para um país que pouco trato tem com guerras convencer-se da necessidade de se defender para poder construir-se. Tá? Há muito tempo nós não temos guerra. Tá? E isso é colocado na Estratégia Nacional de Defesa. É um documento nível estratégico, que a partir dele vários outros planos são feitos. Tá? Então, você vê que nesse documento a gente já, essa questão da pacificidade do país, tá? Neutralidade em relação a guerras, então ele é colocado, isso, ao mesmo tempo que isso é bom, é um dificultador. Tá? A gente pode perceber isso. Em caso de contingenciamento, a primeira pasta que sofre é a defesa. Tá? Difícil e necessário é para as Forças Armadas de um país tão pacífico como o Brasil manterem, em meio à paz, o impulso de se prepararem para o combate, de cultivarem em prol desse preparo o hábito da transformação. Mais uma vez, a questão da pacificidade do país,
nossa neutralidade em relação à guerra, tá? Eu tenho que... Isso é uma coisa boa, porém eu tenho que... Na EGN, na Escola de Guerra Naval, você entra e lá está escrito sempre. Você entra na escola, está escrito, lembrai-vos da guerra. A gente não pode se esquecer da guerra, tá? Mesmo em tempo de paz. Isso é previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Projeto Forte de Defesa favorece Projeto Forte de Desenvolvimento. Está previsto lá isso aí. Tá bom? Essa parte da matéria não tem muito essa decoreba. Eles pegam, copiam e colam, tá? Mas nada chama muita atenção. Eu coloquei basicamente o caiu em prova e algumas coisas atuais da Marinha, como eu falei inicialmente. Tá? Projeto Forte de Defesa favorece Projeto Forte de Desenvolvimento. Esse caso que eu coloquei aqui é a corveta Barroso. Por que eu coloquei isso aí? É uma corveta construída com tecnologia nacional pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Tá? Então, de repente, ó, Projeto Forte de Defesa favorece Projeto Forte de Desenvolvimento. Princípios de um projeto de desenvolvimento forte. Ó, independência nacional efetivada pela mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos. Independência nacional alcançada pela capacitação tecnológica autônoma. Independência nacional assegurada pela democratização de oportunidades educativas e econômicas. Esse último tópico aqui, galera, ele fala muito. Inclusive, um dos tópicos fala o seguinte, as escolas de formação de oficiais têm que estimular o acesso às pessoas de todas as classes sociais. As Forças Armadas têm que ser um espelho da sociedade. Tá? Então, a Estratégia Nacional de Defesa já começa a falar isso. Ó, democratização de oportunidades. E vai falar, um instrumento para democratização de oportunidades é o serviço militar obrigatório. Isso a Estratégia Nacional de Defesa também fala. Tá? Princípios de um projeto de desenvolvimento forte. Mobilização de recursos físicos, capacitação tecnológica e democratização de oportunidades. É o tripé. Tá? Mobilização, capacitação tecnológica e democratização de oportunidades. Estratégia Nacional de Defesa, só isso. Natureza e âmbito da Estratégia Nacional de Defesa. Interessante essa frase que está escrito lá no documento. A Estratégia Nacional de Defesa é o vínculo entre o conceito e a política de independência nacional de um lado e as Forças Armadas de outro para resguardar essa independência. Aqui, ó, fiz um esqueminha lá, ó, conceito de defesa nacional, de independência nacional, Forças Armadas e a Estratégia Nacional sendo um vínculo entre essas duas. Tá? Beleza? 3 eixos estruturantes. Isso aqui tem cara de questão de prova. Da Estratégia Nacional de Defesa. Como as Forças Armadas devem se organizar para melhor desempenharem as suas destinações. Tá? Chama a atenção, o grifo é meu, tá? Aborda-se o papel de 3 setores decisivos para a defesa nacional. O espacial, o cibernético e nuclear. Isso já caiu em prova. Tá? Isso já caiu em prova. Então, atenção. São 3 setores decisivos para a defesa nacional para a AND. É a AND. Espacial, cibernético e nuclear. Ele colocou aqui o social. Tá? Ele colocou aqui o social e era falso, é aquela que você tinha que marcar. Beleza? O grifo aqui é meu. Então, os 3 eixos. A organização das Forças Armadas para exercerem as suas atribuições. A reorganização da indústria nacional de material de defesa para atendimento às necessidades de equipamento das Forças Armadas. Foi aquilo que eu falei no início. Tá? Eu preciso ter uma indústria de base, uma sociedade desenvolvida tecnologicamente para fazer face às necessidades das Forças Armadas em tempo de guerra. Também em tempo de paz. Tá? Mas, vamos lá, 3 eixos. Organização das Forças Armadas, reorganização da indústria nacional e, por fim, composição dos efetivos das Forças Armadas. E, consequentemente, sobre o futuro do serviço militar obrigatório. Lembra que eu falei lá no início? Que na própria Estratégia Nacional de Defesa é previsto que os militares das Forças Armadas sejam um espelho da sociedade. Ou seja, eu tenho que democratizar oportunidades. E é mais uma vez, e também isso é um eixo, tá, estruturante da Estratégia Nacional de Defesa. Tá? A composição dos efetivos das Forças Armadas. São 3 os eixos. Sem olhar. Quem pode me dizer? Os 3 eixos. Sem ficar com sono. Lembra aqui, ó, licença. Cibernético, nuclear e espacial, ok. Mas qual é o escopo ali?
a organização das Forças Armadas. 3 eixos estruturantes. Como as Forças Armadas devem se organizar, como a indústria nacional tem que se reorganizar e a composição dos efetivos das Forças Armadas por meio de serviço militar obrigatório. Organização das Forças Armadas para que elas executem de forma eficaz e eficiente as atribuições que lhes são conferidas, reorganização da indústria nacional e composição dos efetivos. Tá? Democratização de oportunidades. Previsto esse assunto batido e rebatido na Estratégia Nacional de Defesa. É um assunto meio que bate-papo, mas a prova ela tira dali. Eu grifei todas aquilo que caiu em prova, tem tudo grifo e está tudo presente nesse material aqui. Ó.